Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Novas provas são apresentadas na CPI dos camarotes. Mensagens trocadas pelo celular com o assessor-chefe de Marcelo Crivella foram reveladas pelo presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura. Além do esclarecimento e de pontuar algumas questões que estavam com informações contraditórias, acrescenta uma série de outras que nós não imaginávamos que teríamos hoje. O combate à intolerância religiosa. Evangélicos e representantes de religiões de matriz africana debatem no Ministério Público Federal uma estratégia para reduzir a violência. Os verdadeiros evangélicos têm um papel fundamental para nós acabarmos com essa intolerância. E a morte de Paulo Henrique Amorim. O jornalista de 77 anos sofreu um infarto fulminante. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na casa do cidadão carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa essa edição falando sobre a CPI dos camarotes, que apura suposto favorecimento nos leilões de 2 espaços da Prefeitura do Rio no Sambódromo. Nessa quarta-feira, a comissão ouviu novamente o servidor Alexandre Gonçalves de Souza, presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura. O depoimento foi considerado importante pelos vereadores, já que Alexandre deu novos esclarecimentos e apresentou provas, como as mensagens no celular trocadas entre ele e o assessor-chefe do gabinete da Prefeitura, Isaías Avarize. A audiência presidida pela vereadora Rosa Fernandes, presidente da comissão, teve a presença dos vereadores Marcelo Siciliano, Tarcísio Mota e Paulo Messina. Eles ouviram novamente o depoimento do coordenador-geral de Suprimentos e Infraestrutura da Subsecretaria de Serviços Compartilhados, Alexandre Gonçalves de Souza. Ele foi convocado para esclarecer dúvidas e contradições constatadas pela comissão. O servidor respondeu a várias perguntas feitas pelos vereadores. Em relação à possibilidade do senhor e o ex-chefe da Casa Civil, vereador Paulo Messina, ter editado as mensagens, o que o senhor tem a dizer? Eu tenho a dizer que isso é impossível. As mensagens não foram editadas, né? Algumas respostas que não apareceram no meu telefone institucional é porque foram mandados para 2 telefones distintos. Durante a audiência, Alexandre Gonçalves relatou informações importantes e entregou uma prova documental à comissão. Ele apresentou o celular particular com a troca de mensagens entre ele e o assessor-chefe do gabinete do prefeito Marcelo Crivella. Eu tenho as mensagens, né? Posso oferecer, até porque, se eu não oferecer, pelo que eu li nos depoimentos anteriores, ela vai pedir a quebra do sigilo telefônico. Exatamente isso. Então, eu não tenho problema nenhum, porque são mensagens trocadas e vão corroborar com as informações que eu já passei. A vereadora Rosa Fernandes quis saber por que o servidor não apresentou as mensagens nos depoimentos anteriores. No primeiro momento, né, que a senhora me perguntou aqui, eu passei a minha ligação, as mensagens passadas pelo telefone institucional e achei que seria suficiente. Mas, se a senhora observar no meu primeiro depoimento, eu digo que eu tenho mais mensagens e que colocaria à disposição da CPI se fosse preciso.
Na audiência, Alexandre também explicou o procedimento das licitações. Eu recebi uma solicitação do senhor Isaías para mandar um edital. Eu encaminhei esse edital via e-mail. Isso foi tratado entre ele e o senhor Ailton Cardoso com referência ao preço. Eles me devolveram, eu fiz as alterações que foram solicitadas. Tive uma discussão com o senhor Ailton Cardoso sobre a questão se era termo de cessão de uso, direito de cessão de uso. Fiz a correção, montei um ofício, encaminhei ao Paulo Albino, que era o meu subsecretário à época, para encaminhar ao senhor chefe da Casa Civil, para autorizar. Isso foi autorizado, virou um processo que até então era um ofício, virou um processo, o processo tramitou no gabinete do prefeito, que de OS mandou a Procuradoria para analisar, a Procuradoria analisou, mandou fazer algumas correções, isso voltou ao gabinete do prefeito, o senhor Ailton Cardoso determina que a gente realize o leilão. A vereadora Rosa Fernandes ressaltou a preocupação da comissão com os servidores que estão prestando depoimentos aqui na CPI. As pessoas que estão no poder, em todo e qualquer momento, elas passam, o servidor permanece. E a situação do servidor é muito delicada. Receber uma determinação e descumprir uma determinação de seus superiores é sempre um risco. O relatório final da CPI será entregue ao Ministério Público. Os vereadores integrantes da comissão fizeram um balanço da audiência. Foi uma audiência extraordinária para que a gente pudesse, inclusive, perceber um elemento chave, que é qual o papel do senhor Isaías Avarize nesse processo como um todo. Se a gente tinha alguma dúvida aqui hoje de que o Isaías estava em contato direto com sócios e outras pessoas do leilão, a gente perdeu um pouco essa dúvida hoje, porque está claro, né, de que, inclusive, quem passou o telefone de um dos sócios da empresa vencedora foi o senhor Isaías para o senhor Alexandre. A audiência de hoje, portanto, trouxe, inclusive, provas documentais, que é o que está faltando para a nossa CPI, para que a gente possa entender as contradições entre os depoimentos. O funcionário da prefeitura trouxe fatos relevantes e fatos novos que comprovam, de uma certa forma, uma contradição por parte dos outros depoentes. Isso aí vai ser tudo apurado no relatório, vamos escolher os outros depoimentos que provam realmente que o que ele diz é verdade ou não. E a CPI anda e já está prestes ao fim aí com o relatório e vamos ver. Essa audiência foi provocada exatamente pelo número de contradições que nós identificamos nas várias oitivas e precisávamos esclarecer alguns pontos, mas fomos surpreendidos com informações que nós não esperávamos. Então, eu acho que, além do esclarecimento e de pontuar algumas questões que estavam com informações contraditórias, acrescenta uma série de outras que nós não imaginávamos que teríamos hoje. Nós vamos decidir, no início de agosto, se chamaremos outras pessoas para ouvirmos nessa CPI, até a conclusão do relatório. Bastante trabalho, atuamos muito na questão do transporte da cidade do Rio de Janeiro. Eu, como presidente da Comissão de Transporte e Trânsito, avançamos muitas pautas com o Executivo, estamos investigando a CPI da Linha Amarela. Também tem sido um trabalho bastante importante que vai trazer frutos para a sociedade, um relatório muito importante. E aqui na Câmara Municipal, o processo legislativo no dia a dia, pode-se dizer que foi um semestre bastante intenso. O encontro na sede do Ministério Público Federal reuniu pastores evangélicos e representantes de religiões de matriz africana. O objetivo foi criar uma estratégia de combate aos crimes de intolerância religiosa. As imagens são chocantes e os números preocupam. O estado do Rio de Janeiro registrou um aumento de 56% no número de casos de intolerância religiosa em comparação aos 4 primeiros meses de 2018. O Rio é o estado brasileiro com o maior número de incidência desse tipo de crime, uma denúncia a cada 15 horas. O tema foi discutido em uma reunião no Ministério Público Federal. Pastores evangélicos e representantes de religiões de matriz africana
traçar uma estratégia para combater a intolerância religiosa. É fundamental que, além das suas atribuições, as instituições abram as suas portas para debater com todo o conjunto da sociedade sobre esses problemas. Isso envolve todos os segmentos e é necessário que, além das questões de prevenção e de combate a práticas ilícitas, é necessário que a gente dialogue e busque soluções em conjunto. O que acontece hoje aqui é uma demonstração dessas possibilidades de diálogo. Acho que o Ministério Público pode ter um papel muito importante, de muito protagonismo, para traçar uma espécie de fio condutor desse diálogo. A despeito disso, é evidente que a parte criminal ela pode e deve ser vista com muito cuidado, sem que a gente diminua ou até menospreze o que pode estar por trás desses ataques. A reunião inédita foi promovida pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, organizada pelo babalaô professor da UFRJ, Ivanir dos Santos. Em Duque de Caxias, 15 templos foram fechados à força. Em Belfor Roxo, outros 10. Eu acredito que as lideranças sérias evangélicas, os verdadeiros evangélicos, têm um papel fundamental para nós acabarmos com essa intolerância. Se por um lado você tem um segmento muito pequeno de maus que incentivam esse tipo de prática, nós sabemos que a maioria não é assim. E sabemos que tem lideranças que são extremamente preocupadas, até porque essa imagem também vai contra eles, né? Então, eu acho que essa ideia desse diálogo, e muitos deles já têm até nos acompanhado desde 2008, né? Se colocarem para uma estratégia de combate a partir deles, eu acho fundamental para a sociedade. A intolerância religiosa é uma questão social. A garantia da diversidade de diferentes crenças está ligada ao diálogo. A saída está na defesa da liberdade e o respeito. É preciso a gente entender que todas as religiões são parte da vontade, do desejo de Deus para a humanidade, de relação com Deus. É importante a gente ter esse tipo de compreensão, porque daí a gente tem a possibilidade de respeito, não é? De construir uma respeitabilidade mais profunda pelas diferentes religiões, por aquilo que é diferente de nós. Vai ser velado nesta quinta-feira, na sede da Academia Brasileira de Imprensa, o corpo de Paulo Henrique Amorim. O jornalista morreu em casa aos 77 anos, após sofrer um infarto fulminante. Formado em Sociologia e Política, Amorim começou a carreira no jornalismo em 1961, no jornal A Noite. Colaborou para as revistas Realidade e Veja. Na TV, atuou como correspondente internacional na Globo, em Nova York, e também passou por Manchete, Cultura e Band. Em 2003, foi para a Record TV. Apresentava o programa Domingo Espetacular há 13 anos, mas foi afastado no fim de junho. Paulo Henrique também editava o site Conversa Fiada. Em nota, o prefeito Marcelo Crivella ressaltou o profissionalismo do jornalista e lembrou que ele foi um dos primeiros profissionais de imprensa do país a levar o jornalismo para a internet. Já a Record TV destacou o legado do jornalista para a comunicação brasileira. O fluminense, time do coração dele, lamentou a morte em uma rede social. Paulo Henrique Amorim passou mal em casa pouco depois de voltar de um jantar com amigos. Ele deixa uma filha e a mulher, Geórgia Pinheiro. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até amanhã.